Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus a todos os irmãos. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, os seus familiares. Deus abençoe toda a sua parentela em nome de Jesus. Estamos com Tarde com Yeshua. Você que nos acompanha aí no YouTube, Deus abençoe. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, né? E que nós possamos estar aqui adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar adorando a Deus em nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar. No deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troca nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troca nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Você que está junto conosco aí no Tarde com Yeshua,
Aleluia. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se você tem uma Bíblia, o aplicativo da Bíblia aí, abra comigo, em nome de Jesus, suas escrituras. Nós vamos estar aqui vendo um texto. Salmos 40, versículo 1 e 2 e 3. Salmos 40, versículo 1, 2 e 3. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Então vamos lá. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou, né, para mim e ouviu o meu clamor. Então, quantos de nós temos que ter a paciência de esperar no Senhor? Quantos de nós temos que entender que Deus ele se inclina, ele ouve o nosso clamor? Quantos de nós tem que entender que ele nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo? Pôs os nossos pés sobre a rocha, pôs os nossos pés sobre o fundamento de Yeshua, Jesus Cristo. Ele firmou os nossos passos, estamos sendo edificados no caso espiritual ao Senhor. Então você tem que lembrar da onde o Senhor te tirou. Do vício, né? Da cegueira espiritual, da religiosidade exacerbada. Deus te tirou da miséria, da morte. Deus te tirou, de repente, aí, de uma situação irreversível. Deus te concedeu uma cura milagrosa. Deus te tirou do leito de uma UTI. Deus te tirou de uma situação muito, muito complicada. E nós devemos honrar a esse Deus e não esquecer o que Ele fez por nós. Então, se você está no momento agora de esperar no Senhor, espere com paciência. Por quê? Porque Ele se inclinou, Ele ouviu. Amém? Então ele te tirou de um lago horrível, ele te tirou de uma vida terrível. E hoje, né, nós temos que esperar com paciência no Senhor, porque ele nos ouviu. Ele se inclinou para nós, ele nos ouviu. E a resposta de Deus virá em nome de Jesus, pode ter certeza. E quando essa resposta vier, ele vai pôr um novo cântico em nossa boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, muitos temerão e confiarão no Senhor. Pelo quê? Pelo que Ele fez na nossa vida. Amém? Então, essa situação que nós estamos passando, pastor irmão João, essa situação que nós estamos passando, ela é para que nós tenhamos a paciência, tenhamos, né, aprendemos a ter paciência de que Deus já ouviu, e já se inclinou e já ouviu, e que nós temos que entender que aquilo que Ele já fez lá no passado, Ele vai fazer novamente. Ele vai continuar fazendo. Mas tudo deve ser para a honra e para a glória do nome dEle. Quer ver um exemplo na Bíblia sobre isso? Que às vezes você fez uma oração e está pensando, e agora? Deus não me respondeu. Então vamos ver aqui. Na própria Escritura já está dizendo algo sobre isso. Ok? Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Lá no livro de Daniel, se você puder, abra comigo. No livro de Daniel, né? E aí nós vamos ver aqui algo que eu estou dizendo. Só a confirmação, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui se é o capítulo 10.
Aleluia. Glória a Deus. Só um momento, gente. Quero achar o versículo certo aqui. Tem muita coisa que Daniel foi respondido, a oração de Daniel, mas é uma só que eu quero. Aleluia. Vamos ver se é o 10 mesmo. No 9 ele faz uma oração, ele faz um jejum, ele ora ao Senhor e vamos ver aqui, ó. Capítulo 9, versículo 21. Então no 9, no começo ali, ele faz a oração, né? Ele fez o jejum, ele suplicou e se humilhou. E aí no 20, 21, vou ler desde o 20, ele diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando meu pecado, o pecado do meu povo a Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, né, o arcanjo, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender no sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, nessa situação aqui, Daniel estava ali suplicando e orando, e se você vai ler aqui esse capítulo, ele começa no versículo 3, quando ele começa a dizer o que ele fez, e ele começou a orar, e aqui está descrita a oração dele. Passa então 21 versículos, então ele está ali se humilhando, ele está falando com Deus, e aí acontece a situação que ele vai relatar depois, a partir do versículo 21, né? Então, veja, Daniel tinha vários períodos de oração, e aqui, quando ele começou lá, Deus já estava trazendo para ele a resposta da oração. Deus já estava trazendo para ele ali, estava trazendo para ele Deus, aquilo que nós falamos. Deus se inclinou, ouviu e já estava trazendo. Então, demorou um certo período de tempo na vida de Daniel para a resposta chegar, ok? E aí porque para nós parece que foi rápido lendo aqui, né? Parece que foi meio rápido. Agora teve uma outra situação que é a nossa oração diária, que nós fazemos assim. Então a gente fala e já quer o negócio na hora, né? Tipo, igual o miojo, né? 3 minutos já tá pronta a refeição. E não é assim. Às vezes a gente precisa esperar um pouco. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai treinando isso constantemente na nossa vida. E aí, no capítulo 10, obrigado, João, por nós estarmos aqui falando, no capítulo 10 vai acontecer uma outra situação. Daniel estava orando, né, para saber o que poderia acontecer mais para frente. Lembrando que Daniel era um homem de oração, né? Orava 3 vezes por dia, todo dia, no mesmo horário, tinha uma disciplina, né? Muito, muito, muito excelente. Era um homem
muito temente a Deus, excelente em tudo que ele fazia. E aí no capítulo 10 vai dizer o seguinte, o versículo 2 diz assim, ó, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. 3 semanas ele esteve triste. Alimento desejável eu não comi, nem carne nem entrar na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram 3 semanas. 21 dias, né? 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não ouviram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-se sobre teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Geralmente, quando Deus, vou abrir um parênteses aqui, quando Deus dá uma visão, ou quando Deus tem uma urgência em uma causa, e ele traz uma resposta dessa, né, que o homem fica impactado. Nós temos o costume, e algumas pessoas defendem, que nós devemos só orar ajoelhado, né? E, enfim, eu não sou contra isso. Cada um tem sua tradição, cada um tem a sua doutrina. Mas geralmente, quando nós estamos orando dessa forma, ou de alguma forma assim prostrada, e Deus ele traz essa revelação acerca da sua vontade ali, e quando ele vem, ele manda alguém, né? Ele envia um anjo, alguma coisa. Geralmente, ou é o próprio Espírito Santo, não precisa aparecer um anjo para isso acontecer. O próprio Espírito Santo, ele já nos coloca dizendo assim, dentro de nós, nosso coração, ele já fala assim, ó, fica de pé. E se você vê vários profetas aí, Deus ele fala, fica de pé que eu vou falar contigo. Então, quando nós estamos suplicando, nós já devemos ficar esperando o agir de Deus. E quando ele traz a resposta ali, se for naquele momento de oração, se você sentir claro, fica de pé. Então, quando Deus ele vai falar algumas coisas importantes, ele quer que a gente fique de pé. Porque assim eu não sei, mas a Escritura fala. Então, talvez se a gente tiver caído, prostrado ali, a gente não vai entender direito. Talvez seja isso. Mas geralmente ele fala, porque é como se ele fala assim, ó, levanta aqui e presta atenção no que eu tô falando. Sabe? Como se ele chegasse assim na tua frente e falasse assim, vem aqui. Presta atenção no que eu tô falando. Levanta dessa cadeira, levanta do chão. Sabe, como se a gente fosse uma criança e ele tivesse que falar com autoridade, colocando o dedo assim, falando, vem aqui que eu quero falar com você. Presta atenção no que eu vou dizer. Então é mais ou menos isso. É algo muito importante, então não pode ser entregue de qualquer jeito. Ok? Eu acredito que é assim. Vamos lá. Então, aí ele vai dizendo, versículo 11. E me disse Daniel, homem muito amado. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta sobre teus pés, porque a ti sou enviado. Falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Então me disse,
Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas, aí aqui vai ter uma questão que talvez a gente não compreenda, muitas pessoas não compreendem, que dependendo a questão, dependendo a situação, como é a situação que a gente está vivendo no nosso país? Muitas pessoas oraram e já querem a resposta de Deus assim, rapidinho. Mas nessa situação do nosso país é a mesma situação que Daniel. Para a resposta vir, ela precisa passar pelas regiões celestiais, onde há um grande conflito entre anjos e demônios. Então, entre os céus e a terra é onde está a igreja. Aí você vai falar, mas eu estou aqui. Mas quando você entra em oração, em intercessão, você entra neste lugar. Quando você entra em louvor a Deus, você entra neste lugar. Quando você entra em adoração a Deus, você entra neste lugar, entre os céus e a terra, onde está a igreja espiritual, onde a gente é transportado para o reino de Cristo, onde ali há uma guerra. E muitas respostas de oração não conseguem vir tão rapidamente quanto outras. Então nós vimos ali em Daniel 9 uma resposta um pouco mais rápida, mas não tão rápida assim. Mas nessa aqui demorou 3 semanas. E aí o anjo está explicando para ele por que demorou tanto tempo. Então ele diz aqui, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Entende? Aí você vai falar assim, mas o príncipe do reino da Pérsia? Quem que é esse príncipe? Como que o príncipe estava lá em cima? Como que o príncipe segurou um anjo? Na verdade, o que ele está dizendo é que existe um governo espiritual através do governo natural aqui na Terra. Então, essas autoridades que nós temos aí, existe uma entidade por trás delas para domínio do povo, né? Então, existe isso. E por isso que muitos, né, falam de certas pessoas, esse é de fulano, esse é de ciclano, esse é de Deus, esse é do diabo. Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos nomear as pessoas, quando vamos rotular. Na verdade, o ideal é não rotular ninguém, né? As pessoas públicas que estão em evidência, elas... nós podemos até fazer isso, mas com sabedoria, porque eu tenho que ter uma pauta, eu tenho que ter uma síntese, eu tenho que ter argumentos, eu tenho que ter fundamentos, eu tenho que ter muita elaboração de conteúdo e conhecimento da pessoa para poder falar alguma coisa. Então não posso chegar e simplesmente falar algo. E isso a gente vê que a maioria das pessoas fazem e cometem esses erros. Agora, de uma forma espiritual, Deus permite todas as coisas. Deus permite quase tudo, não tudo. Permite todas as coisas para o cumprimento da sua palavra. Então, nós temos que discernir qual é, né, a vontade de Deus sobre essas questões. E outra, Daniel orou e o anjo veio trazer a resposta para ele. Só que você precisa entender uma coisa. Esse anjo aqui, ele não foi convocado para entregar a palavra para Daniel de uma coisa pessoal, de uma coisa supérflua. Não, foi uma questão que ele trouxe, era muito, muito importante. Então vamos lá para você ver. Olha aqui, ó. Agora vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Então o anjo estava trazendo a resposta de oração, então Daniel estava preocupado com as futuras gerações. E esse é um ponto importante para nós. Será que nós estamos preocupados com nós mesmos, questões pessoais, ou estamos preocupados com as próximas gerações? Do que há de suceder com os nossos filhos, netos, bisnetos, até a volta de Jesus. Veja, Daniel estava ali orando e no começo diz o quê?
que ele não comeu, não bebeu, né? Não comeu alimento desejável, não bebeu, não comeu carne, não bebeu vinho, ele não ficou sem comer nada. Ele comeu algumas coisas, mas não coisas agradáveis, que ele estava indignado, e nem se ungiu, né? Ele estava perplexo, ele estava incomodado, e Deus trouxe a resposta na hora para ele. Deus já teve compaixão e falou: vou entregar para o meu filho isso daí, vou entregar para o meu servo. Quando Deus mobiliza um anjo para trazer, esse anjo estava trazendo até que ele ficou preso nas regiões celestiais, lutando ali, porque tinha a ver com o governo, tinha a ver com o governo na terra, tinha a ver com principados, tinha a ver com potestades, tinha a ver com autoridades. Então entenda uma coisa, se existe uma autoridade na terra, essa autoridade não só foi ordenada por Deus, mas existe uma autoridade nas regiões celestiais que está ali governando aquilo ali, aquela pessoa, aquela nação, aquele reino. Então, quando ele diz ali, o príncipe do reino da Pérsia, ok? Então, era alguém na região celestial que estava na autoridade acima dele. Por isso que quando você olha um governante, você fala, poxa vida, eles não aprovam, eles não aprovam nada para o povo, nada a favor do povo. Para quem que eles jogam? Para que lado que eles jogam? Para que lado que eles estão vendo? Para que lado que eles estão... qual necessidade eles estão suprindo? E na maioria das vezes você vai ver que eles não governam para nós. Eles governam para eles. E eu não vou entrar nessas questões, mas observe para você ver. Efetivamente, tudo vem contra nós. Então, às vezes vem um benefício, mas por trás também pode vir um malefício, que nós só vamos ver ao longo do tempo. Então, aqui é o exemplo, os dois exemplos. Daniel orou, veio a resposta do Senhor rapidamente. Depois, Daniel orou, demorou 21 dias. E quem sabe para você tá demorando 1 ano, tá demorando 1 mês, tá demorando 5 anos, 10 anos, 4 anos, não importa, 7 anos. O que você precisa entender é que talvez o teu coração não esteja preparado para receber essa resposta. Talvez o teu coração, a tua vida não está preparado para glorificar a Deus com essa resposta. Tem que ser algo muito relevante com o teu chamado. Busque acerca do teu chamado, busque acerca do que Deus te chamou para fazer. É isso que você precisa. Você precisa buscar em Deus, primeiro sobre o teu chamado. O que Deus me chamou para fazer? O que Ele quer que eu faça? E aí, a partir daí, dessa revelação, você vai caminhar com fé e não vai ficar mais angustiado, ansioso, depressivo. Você não vai ficar depressivo olhando para trás de coisas que você não conseguiu fazer, de coisas que passaram e você não conseguiu fazer diferente, ou que tivesse melhorado, ou tivesse aberto mão de algumas coisas, e você não vai ficar ansioso acerca daquilo como que vai ser, como será. Busque essa resposta de Deus acerca do teu chamado, que você vai entender. Espere no Senhor com paciência. Salmos 40. Espere no Senhor com paciência. Lembrando da onde Ele te tirou e com o coração alegre e contente para glorificar a Deus quando a bênção chegar. Quando Ele mudar a situação. Ok? Deus abençoe então a todos que estiveram junto conosco aqui nessa tarde de Yeshua, né? Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Você que ainda não tem aliança com Cristo, você que ainda não é cristão, você que ainda não teve a revelação de Deus. Se você está se sentindo num lamaçal de pecados, num lamaçal, numa sujeira, numa questão que
Você fala, eu tô sobrecarregado, eu não consigo levar, a minha vida ela é muito pesada, o fardo da minha vida é muito pesado. Eu acordo de manhã, eu não consigo ter ânimo para caminhar, eu não tenho ânimo para estudar, eu não tenho ânimo para trabalhar, eu não tenho ânimo para sair de casa. Eu não consigo descansar de noite, eu fico a noite inteira virando de um lado, virando do outro, passo noites em claro, eu não consigo me alimentar direito, por mais que eu coma alguma coisa, essa coisa não me satisfaz, eu gostaria de comer coisas diferentes, eu não tenho, isso me causa aflição. Talvez as roupas que você tenha não sejam as roupas que você gostaria de ter, de usar, muitas vezes você não tem a escolha, fala, se eu pudesse, eu usava roupas diferentes. Talvez você não tem um estilo de vida que você gostaria de ter uma vida mais, uma vida mais promissora, uma vida com sonhos. Talvez Deus tenha roubado, Deus tenha permitido que os seus sonhos fossem anulados por este momento, pelo estilo de vida que você leva. E o estilo de vida que você leva é que leva o inimigo a roubar os seus sonhos, ao inimigo a anular a sua vida. Aí você não vive a vida que Deus planejou que você viva. Talvez você não acredite em Deus. Talvez você diga, não, mas Deus, o que Deus tem a ver com a minha vida? Talvez você diga, eu sei que existe um ser superior, enfim, mas eu faço as minhas escolhas. E talvez seja isso. Mas existe um mundo espiritual, assim como nós vimos na Escritura. Existe um mundo espiritual, onde tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqueles que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, que não obedecem a Deus, e eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma instituição religiosa, eu não estou falando de dogmas, eu não estou falando de doutrinas, eu não estou falando de tradições, eu estou falando da Escritura Sagrada que está contida na nossa Bíblia. Seja ela a Bíblia católica, a Bíblia dos evangélicos, não importa. Se a Escritura estiver ali, os livros Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Daniel, Ezequiel, Lamentações, Jeremias, Salmos, Provérbios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Isaías, todos os livros, se eles estiverem ali, se você tiver só o Novo Testamento, você tem um pouco da Escritura, e esse pouco pode transformar a sua vida se você crê naquilo que está escrito. Se você entender que houve um homem que há mais de 2000 anos atrás veio falando coisas acerca do presente, acerca do passado e acerca do futuro, onde muitos olharam para esse homem e não compreendiam, outros se maravilhavam com seus discursos, outros pagavam para ver o que ele ia fazer, o que ele ia falar. Muitas pessoas que receberam benefícios desse homem, muitas pessoas que eram cegas de nascença e ao gritar e clamar a esse homem receberam a restituição das suas vistas, receberam a visão. Muitos que não podiam andar e clamaram a esse homem e tiveram fé nesse homem, que ele poderia fazer alguma coisa. Esse homem se moveu de íntima compaixão e fez os cadeirantes levantarem e serem restituídos os movimentos da sua perna. Mãos foram restituídas, mãos que eram atrofiadas foram restituídas na hora. Pessoas que eram cegas enxergaram na hora. Pessoas que não podiam andar começaram a andar na hora. Mulheres que não podiam gerar, geraram na hora ali pela fé, creram, seu útero ficou fértil. Muitas pessoas que não podiam fazer algumas coisas, pessoas que não tinham algum embaraço, tinha alguma coisa na sua vida, e esse homem revelou que era um espírito imundo, era um espírito impuro, era um espírito de morte, e ele expulsou esses espíritos, e essas pessoas começaram a ter vidas em abundância. Pessoas que chegaram e queriam conhecer esse homem, pessoas que odiavam esse homem, pessoas que não compreendiam, porque esse homem vinha falando acerca de um reino. Então teve
autoridades que chegaram para ele e tentaram compreender que reino era esse. Muitos não compreenderam esse reino. Somente aqueles a quem Deus permitiu, aqueles os mais simples, aqueles que falaram: faz sentido o que ele está dizendo, porque o Espírito de Deus estava revelando. Muitas pessoas foram beneficiadas, mas a maioria ali foram, contaminadas. O seu pensamento e as suas atitudes foram incitadas pelos sacerdotes da época a crucificarem esse homem, a julgarem ao julgamento de morte, e ele foi morto na cruz do Calvário. E mesmo lá, ele não reclamou, ele não abriu a boca, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi abatido, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi blasfemado, fizeram chacota dele ali, ele foi humilhado ao mais profunda humilhação que uma pessoa já recebeu. E ele foi levado na maior vergonha que toda a humanidade, ninguém ainda tinha recebido. E muitos não entendem, mas quando Jesus foi crucificado naquela cruz, ele não tinha roupa nenhuma, não tinha pano vermelho nenhum, ele estava ali nu. E ele foi morto. Ele se entregou à mais alta humilhação, à mais alta vergonha. E ele se entregou à morte, para que nós tivéssemos uma vida em abundância, para que nós não passássemos vergonha, para que nós não fôssemos humilhados e quando fôssemos, lembrasse que nessa humilhação não se compara àquilo que ele passou e que essa humilhação é para a glória do seu nome, é para a honra do seu nome, que quando nós resistimos ao inimigo, através das palavras, através das atitudes, através daquilo que ele vem lançando sobre nós, nós simplesmente colocamos esse fardo pesado nas mãos de Jesus. E aí aquela vida que você tinha, que você de repente até tem, de não conseguir levar as coisas sozinho, você nunca vai conseguir levar. Você precisa colocar essas coisas na mão do Senhor, colocar na mão de Jesus. Jesus, ele pode tirar esse fardo pesado das suas costas, ele pode tirar tudo o empecilho que está atrapalhando para que você tenha uma vida abundante, uma vida abençoado, uma vida feliz. Então, eu peço encarecidamente que você tome uma decisão. Entregue a sua vida para Jesus. E como eu faço isso? Nós podemos fazer através de uma oração. Tome essa decisão no teu coração. Mas você precisa falar publicamente. Você precisa fazer essa aliança. O juramento para o Senhor, ele se dá através da palavra. Lembre-se que lá em Gênesis no começo, e você já deve ter ouvido essa história, e aconteceu de verdade. Quando Deus falava, ele fazia as coisas. Ele falou, haja luz e houve luz. Ele falou, haja isso, haja aquilo, e foi criando. Mas quando ele cria o homem, ele pegou o pó da terra para fazer o homem. Ele colocou as suas próprias mãos na criação mais preciosa que ele tem, que somos nós, somos eu e você. Deus nos criou para louvor da sua glória. E o tesouro que ele nos deu, a riqueza que ele nos deu, foi essa vida abundante. Foi uma vida, um sopro de vida, que muitos não valorizam, desperdiçam em noitadas, desperdiçam em baladas, desperdiçam bebendo, fumando, cheirando, se prostituindo, se escravizando, fazendo vários sacrifícios de tolo, ferindo e blasfemando de Deus muitas vezes sem abrir a boca. Porque se você não valoriza aquilo que Deus te deu, você não é digno de receber nada dele. Deus não leva em consideração. Deus não vai abençoar uma vida que ele quer que você perca. Ah, mas Deus não abençoa a minha vida, eu sou uma pessoa boa, não fiz mal para ninguém. Mas você está fazendo mal para você mesmo.
Consequentemente, você está fazendo mal para você mesmo, você não está glorificando e honrando aquilo que o Criador fez por você, que foi te dar um sopro de vida, foi de te colocar no lugar para que você fosse luz, para que você fosse, que as pessoas enxergassem, olhassem para você, enxergassem a glória de Deus. E muitas vezes você diz, mas eu não tenho força para fazer isso. Mas eu não tenho ânimo para fazer isso. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer isso. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa dizer, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego o meu coração em tuas mãos. Me abençoa, me aconselha, me orienta. Me dá do teu Espírito Santo. Eu preciso compreender, Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu já não consigo dominar a minha vida. Eu já não consigo conduzir a minha vida. Eu preciso que alguém administre a minha vida por mim. Ou pelo menos que me oriente nesse sentido. Porque tudo que eu faço dá errado. Tudo aquilo que eu planejo não dá certo. Eu não estou sonhando mais com nada. Eu não consigo ter sonhos, eu não consigo ter ânimo, eu não consigo produzir, eu não consigo ter lucro, eu não consigo ser bem-sucedido, eu não consigo fazer nada. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue para Jesus. Quem está roubando o teu tempo é o inimigo. Quem está roubando teus sonhos é o inimigo. Quem está roubando todas as suas oportunidades, colocando barreiras na tua frente é o inimigo. Só Deus pode derrubar essas barreiras. Só Deus pode libertar a sua vida. Só Deus pode eliminar toda a ação do inimigo contra a tua vida. Porque essa é uma guerra invisível. É uma guerra espiritual. E talvez você não enxergue por causa disso. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, pode ter certeza. Ele vai começar a te mostrar, ele vai abrir teus olhos espirituais e você vai começar a ter uma vida abundante, nos mínimos até nos máximos detalhes. Você vai começar a ver que muitas coisas que não faziam sentido vai fazer sentido, que muitas coisas que talvez você não valorizasse, você vai começar a valorizar, você vai entender que era importante. Muitas coisas que talvez pessoas que passaram na sua vida, pessoas que vêm para a sua vida, pessoas que elas trazem algo do Senhor, e elas vêm e elas nos ensinaram e nos ensinam. Aí você vai lembrar da palavra que diz o Salmos 40. Você vai lembrar que você deve esperar no Senhor. Você deve lembrar da onde Deus te tirou, está te tirando agora. E quando você olhar para trás, você vai dizer, eu glorifico a Deus, mas o que passou, passou e isso aí não vai influenciar mais na minha vida. É agora, daqui para frente eu quero fazer diferente, eu quero algo diferente, eu quero os sonhos de Deus, eu quero que Deus construa dentro de mim e me faça viver aquilo que Ele me criou e eu nasci para fazer, eu nasci para estar sendo feliz naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu sempre quis fazer. Só Deus pode trazer essa recompensa. Amém? Entenda uma coisa. Como que eu acesso esse benefício? Como que eu compro isso? Na verdade, Jesus já pagou o preço. Aquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário foi pago todo o preço do pecado da humanidade. Aquele sangue que verteu naquela cruz pagou tudo. Você não deve mais nada para ninguém. A única coisa que você precisa fazer é adorar a Deus, é entregar a sua vida para Jesus e constantemente agradecer a Deus pelo que Ele fez, está fazendo e vai fazer. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivendo. Agradecer a Deus pela oportunidade de glorificar Ele com as suas atitudes. A oportunidade de estar entendendo como funcionam as coisas, entendendo por que a vida ela tem um sentido real, ela tem um sentido que você não via, não enxergava, não entendia. E essa
primeiro toque do Senhor aí na sua vida, quando você entrega a vida para Ele, você vai ver seus olhos vão abrir. Seus olhos espirituais vão abrir, assim como Ele literalmente abre os olhos dos cegos. Você vai começar a enxergar a vida de um outro prisma. Você vai começar a enxergar a vida de uma outra forma. A tua cosmovisão, ela vai mudar. E você vai entender como que funciona todas as coisas. Você vai entender como é grande o amor de Deus. Você vai entender como que é a compaixão do Senhor. Você vai começar a entender como é o amor de Deus. Como é a paz do Senhor que excede todo entendimento. Como é que é o amor de Deus que excede todo entendimento. Entregue a sua vida a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você quiser fazer isso publicamente, fica à vontade. Visite uma igreja no momento do apelo. Ou chega lá e fala que você quer entregar a vida ao Senhor. Eles vão fazer uma oração por você naquele momento. Se você não quer ir numa instituição, ou não pode, ou enfim, nunca foi, deixa nos comentários aí. Nós podemos fazer online através de videochamada. O importante é você não perder essa oportunidade, ok? Quanto à vida, há esperança, e amanhã pode ser muito tarde. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida que assistiu aí. Deus abençoe a todos aqueles que vão assistir. Aleluia. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus familiares e a sua parentela. Em nome e pelo sangue de Jesus. Deus abençoe.